Quando nós recebemos uma palavra e interagimos com ela, a palavra certamente vai fazer o efeito para o qual ela foi designada. Então tudo que você ouvir aqui, os louvores, a palavra que nós vamos receber agora, eu quero que você interaja. Como diz Tiago, não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes, porque aquele que só ouve, engana-se a si mesmo. Agora quem recebe uma palavra e interage com ela, certamente Deus vai transformar a sua vida em nome de Jesus, amém? Quer falar alguma coisa, bem? Seja breve. Brincadeira. Te amo, amor. O amor de Deus nunca vai falhar. Nós podemos falhar, mas o amor de Deus nunca vai falhar. E o amor de Deus em nós restaura e cobre as nossas falhas. Amém? Se você falhou um dia, o amor de Deus está disponível aqui para curar você aonde você falhou e para restaurar você. E você fica como se nada tivesse acontecido. Que você possa desfrutar dessa unção que está sobre esse lugar, sobre este amor de Deus que nunca falhou e nunca vai falhar. Famílias é um assunto muito importante para nós, mais importante para Deus. Famílias, casamentos, relacionamentos. E Deus está fazendo uma coisa incrível aqui, poderosa, esse mês inteiro. Especialmente também esse final de semana. Ele começou algo, ele vai concluir hoje. Mas como meu marido acabou de falar, você precisa interagir com esta palavra. Porque esta palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. Mais poderosa que uma espada de 2 gumes. Essa palavra é viva, interaja com ela e abra o seu coração para que aquilo que Deus começou a fazer, Ele complete. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Que bom que você está aqui. Nós te amamos, receba do amor de Deus, amém? Amém. E sem mais delongas, eu quero chamar esse casal, meus amigos, o apóstolo Luciano, a pastora Ana. Queria que você os recebesse com uma salva de palmas, amém? Glória a Deus. Pastor Luciano, apóstolo Luciano, pastora Ana, a gente é tão grato a vocês, não é? Uma conexão tão maravilhosa que Deus fez com a gente, não é? Foi algo assim, acho que Deus, Ele prepara, né? Ele já prepara assim pessoas, amigos e conexões que a gente às vezes nem conhece ainda, não é? E quando acontece a gente fala, puxa vida, que coisa boa, parece que faz um tempão que a gente se conhece. A gente gostaria de expressar a nossa gratidão, porque vocês têm uma igreja grande, pujante, deixaram a igreja para nos atender, e a gente tem muita gratidão, a gente se sente muito honrado pela presença de vocês, tá bom? Glória a Deus. Quer falar uma palavrinha para eles? Não, né? Senão vai embora, né? Glória a Deus. Eu estou brincando aqui com eles. Glória a Deus. Eu queria só que a gente orasse por esse casal, e o apóstolo Luciano vai fazer as devidas apresentações com a pastora Ana. Glória a Deus. Vamos dar uma saudação, né? Glória a Deus. Amém? Erga sua mão para cá, vamos orar por eles. Obrigado, Pai, pela vida dos nossos amigos, apóstolo Luciano, pastora Ana. Honramos a vida deles, honramos a unção sobre a vida deles, um ministério maravilhoso que o Senhor tem conduzido através da mão deles, Pai. Obrigado por esse tempo de privilégio, mas um tempo também de muita unção, onde o Senhor certamente vai nos ministrar, o Senhor vai falar aos nossos corações através da vida dos teus filhos, Pai. Nós honramos a unção sobre a vida deles e recebemos tudo que o Senhor quer falar através desse casal maravilhoso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastora. Dê um glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Eu me deram liberdade de ficar à vontade aqui, né? Sim ou não? Então vamos fazer uma bagunça na igreja? Você vai sair do teu lugar, você vai cumprimentar uma pessoa. Não vale cumprimentar quem você já conhece. Se todo mundo já conhece todo mundo, não tem jeito. Mas levanta do teu lugar, dê uma boa noite, diga a ela
o quanto é importante ela estar aqui hoje. Eita, bagunça santa. Ninguém saiu para cumprimentar ninguém lá fora, não, né? Tá todo mundo aí? Tá tudo beleza? Fiquei agora próximo aí, tá certo agora? É câmera ou é foto? Espera aí. Amém? Deixa eu puxar para cá, porque aí fica no centro, né? Pronto, deu? Eita glória. Bom, eu sou o Luciano da Ana Paula. E eu sou a Ana Paula do Luciano. Amém? Nós somos uma família, para quem não estava aqui ontem, né? Vamos fazer as apresentações. Somos a família Oliveira. Tem algum Oliveira aqui? Tem uma irmã ali. Mais algum Oliveira? Aqui. Tem Silva. Eita glória. Que é comum, né? Oliveira e Silva, né? Propagou a terra, né? Assim. E eu quero colocar na tela aí a nossa família, nossos filhos, nossas crianças, aí, nossos bebês, porque filho ainda é bebê. Então, o primeiro lá é o William, que é casado, ministro de louvor da nossa igreja, líder na área de ensino. A minha princesa Ana Paula Botelho de Oliveira. Esse do meio é o Renan, hoje ele mora na Áustria, na Europa, né? O papai abriu as portas para ele quando ele deu um passo de decisão em Cristo. Ficou muitos anos afastado, era roqueiro do pesado, chegava com o olho roxo, fazia umas coisas muito doidas, sabe? E aí o papai foi trabalhando no coração dele e a pastora profetizando, a mamãe profetizando que um dia ele estaria na igreja. E ele começou a ir para a igreja aos poucos, sentando no fundo, no meio, daqui a pouco ele estava na frente, sentado. E aí não precisava mais chamar, ele já estava na igreja. E aí ele aceitou Cristo, Deus abriu as portas e hoje ele está morando, está bem instalado, está querendo uma igreja nossa lá. Você vê como está impregnado, né, o evangelho. O de azul é o Natan, o caçulinha, está com 21 anos, é contrabaixista lá da nossa igreja, está ajudando o pessoal da comunicação. E eu aqui, ó. Então, o William é casado, aí tem mais uma foto. A minha nora, Andréia, que é casada com o William já há 6 anos. O Natan, essa foto foi na formatura dele do college lá na igreja da cidade de São José dos Campos. E está disponível esse rapaz, tá? Se tiver alguma pretendente, solteiro, mando, como eu falei ontem, né? E o Renan também, só que está lá na Áustria, né? Vai ter que ir para lá. Aí tem que ter muita fé, né, irmã? Então, mande o currículo pro RH, como eu falei ontem, né? O RH aqui, tá bom? Com ela, passou, aprovou, tá tudo certo. E aí, como eu falei ontem também, nós temos a Chuchucha e o Chuchucho, que é 2 calopsita, né? E 2 bulldogs inglês e um boxer, Polenta Lua e o Apolo, que é o terrorista da casa. Então, a nossa família é grande, amém? Não somos avós ainda, mas temos já netinhos espirituais na nossa igreja, que é um monte. Já tem mais grávida na nossa igreja do que crente lá, né? Já, amém? Amém, queridos. É uma bênção. Família é um presente que Deus desenhou a dedo para os seus filhos. É uma dádiva que eu falo que ela é ímpar, porque ela acarreta, ela nos ensina, o homem e a mulher, a assumir compromissos, a atender responsabilidades, de ser mãe, de ser pai, de ser filho, de ser filha.
E esse princípio é um princípio que Deus estabeleceu a Adão e Eva. E eu louvo a Deus que esse princípio Ele lançou sobre cada um de nós. Família é um presente de Deus. E se você ainda não consegue absorver e entender, eu tenho certeza que a palavra de hoje vai trilhar no teu coração, na tua mente, para que você entenda que o teu bem maior está bem mais próximo de você do que você pensa. Você me dá uns 5 minutinhos? O pastor Luciano vai estar trazendo a palavra. Mas eu gostaria de fazer algo que eu faço geralmente em encontros de casais. Eu e Luciano somos casados há praticamente 21 anos. E no meio da nossa trajetória, infelizmente, sofremos uma sucumbida a qual eu decidi abraçar. E infelizmente, eu e Luciano nos divorciamos. Ficamos 4 anos divorciados. E nesse primeiro ano de divórcio, eu achei que fosse a mulher mais feliz do mundo. Porque eu tinha uma liberdade que eu nunca tive em mãos. Eu não tinha mais uma responsabilidade como esposa. Eu não tinha mais uma responsabilidade como mãe. Porque após o divórcio, cada filho foi morar em um local. E eu fiquei sozinha. Um foi morar com a minha mãe. O outro foi morar com o pai biológico. E o caçula foi morar com o Luciano. E eu falei, eu sou a mulher mais afortunada do mundo. Eu tenho o tempo na minha mão. E durante esses 4 anos, assim como o filho que pediu ao pai a herança para poder vivê-la, eu saí no mundo, achando que estava no controle, e mal sabia quem estava me controlando. E ao final de 4 anos, um dia, eu me vi comendo bolota junto com os porcos. E foi difícil. Porque eu conhecia Deus. Eu nasci num berço cristão. E no momento que eu vi que eu não tinha nada e ninguém ao meu lado, foi quando os meus olhos se voltou para o alto. E eu entendi e comecei a ter saudade de um marido. Comecei a ter saudade dos filhos falando, mãe, estou com fome. E naquela noite meu coração se aquebrantou. E eu falei, Senhor, será que há jeito para mim? Sempre estive contigo, sempre me permiti ser usada por ti. Mas será que há jeito para mim? E naquele momento o Espírito Santo me visitou. Pelo amor infinito do Pai e a misericórdia, Ele me visitou. E naquele momento eu lancei toda a minha vida nas mãos do Pai. Naquele momento eu alinhei, eu me posicionei a estar debaixo da vontade do Pai. E ao raiar da manhã, literalmente, ao raiar do dia seguinte, o Luciano me chamou. E nós começamos a conversar. E o Espírito Santo me fez olhá-lo pela primeira vez, como Jesus o olha.
E eu comecei a vê-lo com o amor de Deus e não com o amor da Ana. Porque o amor da Ana é falho, é tendencioso, é influenciável. Porque esse mundo nos influencia. E se não estivermos alicerçados, se não estivermos posicionados, se não nos esvaziarmos, nós corremos o risco de cair numa grande cilada. E eu comecei a olhá-lo com o amor de Deus. E vi graça no Luciano. Resumindo a história, começamos a nos falar. Ele resistente. E eu até entendia a resistência. E no momento o Espírito Santo falava, fique no silêncio. Porque o trabalhar é do Pai. Fique no silêncio. Queridos, o seu joelho fala mais do que sua boca. Tenha essa certeza. E eu entreguei a minha vida ao meu papai. E comecei a olhá-lo com o amor de Deus. E comecei a honrá-lo no amor de Deus. E eu comecei a receber a autoridade que ele tinha, que Deus colocou sobre ele, sobre a minha vida. Resumindo a história, um filho por vez foi voltando. E nós marcamos a data do casamento. E nos casamos. E o papai preparou uma casa, onde a gente se aconchegou os 3 filhos. E quando isso aconteceu, eu falo que o trabalhar de Deus se escancarou sobre a nossa família. Queridos, família é uma arma na mão de Deus. Porque juntos a gente vai mais longe. Podemos demorar um pouco mais, porque sozinho você vai mais rápido. Mas família juntas chega mais longe. E eu louvo a Deus, porque no meio da minha queda, Deus tornou a minha queda numa arma de testemunho. Há esperança para a sua família. Não desista dela. Ela é o presente de Deus para você. Caramba. Estou mais apaixonado agora. Aleluia. É, irmão. Também vai perder um pão. Você precisa de um pão italiano, né? É, Deus restaura. Quando a nossa vida e o nosso coração está em Cristo. Nós ontem falamos sobre uma vida em colocar a nossa casa fundamentada na rocha, que é Cristo. Vocês cantaram essa música hoje aqui. Louvar a Deus. Quando a nossa vida está enraizada em Deus, enraizado na rocha, não tem violência, vento, chuva forte que vai abalar as estruturas. Você pode até ouvir o barulho, mas não vai abalar. Então, o diabo, ele quer abalar. E quando abala, é porque a gente está fora do propósito. E a família alicerçada em Cristo, ela tem todas as ferramentas possíveis para um crescimento e um avanço. A esperança, a ativação de fé em áreas que você acha que não vai acontecer. E quando nós falamos família, engloba tudo. Parte financeira, educação dos filhos, crescimento ministerial, conhecimento de quem você é em Deus. Porque a gente quer muito ter uma posição dentro de uma igreja, uma posição muito grande dentro de uma empresa, mas em uma posição de quem somos em Cristo. João 1,12 fala que todos aqueles que creem que Cristo é o Senhor são chamados feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E a pior coisa é você ouvir de uma família dizer que vai desistir, que vai cansar, não dá mais, eu desisto de tudo isso. Eu abro mão da minha família para desfrutar de algo lá fora. É o que aconteceu na nossa convivência.
Houve falhas da minha parte como cabeça, como sacerdote da nossa casa, existiu. Falei como pai, falei como homem, falei como marido, falei como filho, falei como homem de Deus. Não me isento disso. Mas quando você vira a chave de reconhecimento, você está ativando algo que você não imaginava. Porque o reconhecimento é quebra de orgulho, é esvaziar o copo, é chegar na humildade e dizer: eu preciso do Senhor. É um coração quebrantado, como a Salete disse aqui. Quando o coração está quebrantado, quando o nosso coração está arrependido, quando a nossa alma está colocada diante de Deus, você silencia a alma, ela vai te pregar peças, ela vai dizer que você não vai conseguir, que você não vai avançar, que os seus filhos não é uma bênção, teu marido não tem jeito, a tua família não tem jeito, é mentira. Mas quando você é conectado espiritualmente, quando você entende que você precisa esvaziar esse orgulho, e você entende que a palavra revela coisas incríveis para você, a Bíblia revela coisas incríveis para a sua família, incríveis no seu negócio. E a gente entende que no espiritual, no mundo espiritual, as coisas começam a funcionar. Deus ele começar a fazer como uma engrenagem celestial, espiritual. Ele começa a dar ordem aos anjos ao nosso respeito. Você não vê, você não vai ser tocado, mas você começa a ver em fé que as coisas começam a modificar o cenário onde você está vivendo. Casa de paz é ausência de guerra. A sua casa é uma casa de paz. Diga: a minha casa é uma casa de paz. Então, quando há uma conexão, quando eu tenho um arrependimento, Deus prepara todo o trilho, a jornada, o destino. Nesse período que nós ficamos separados, a gente usa esse testemunho para o casal, a gente usa o testemunho para a família, a gente usa o testemunho para o ministério, a gente usa esse testemunho porque mexeu com tudo. Quando mexe com as estruturas familiares, mexe com tudo. O diabo ele mexe com a casa, porque mexeu com a casa, mexe com todo o planejamento de Deus na terra, mas não o planejamento de Deus lá no céu, que o plano de Deus ainda continua. O fracassado é aquele que desiste. Você não é um fracassado. Então o que aconteceu nesse período foi isso, o que a pastora trouxe aqui. E quando nós voltamos em 2012, a gente foi no cartório de Osasco nos casar. A juíza de paz, desse tamanho, era uma senhora, e ela tinha cara de crente, vestia um tubinho, até aqui assim, coquinho, e toma-lhe palavra. Porque ela pegou a averbação da certidão, ela olhou e falou: ué, vocês foram casados, se divorciaram e estão casando de novo? Eu falei: é. E tipo eu, todo, né? É. Ela: escute aqui, Deus vai fazer algo na vida de vocês, mas vocês têm que amadurecer agora, porque agora vocês vão entender o significado de um casamento, de uma família. Uma nova aliança está sendo colocada na mão de vocês. Valorize o que Deus está trazendo para vocês hoje. Eu falei: caramba, eu fui casar e já saí ministrado, eu já saí crente de lá. Então Deus, irmão, Ele tem um plano infalível para você. Você pode dar glória a Deus por isso? Vamos à palavra. Feche seus olhos, vamos orar um pouco. E se você ora um pouco em línguas, você pode orar. Vamos chamar a existência de coisas poderosas nessa noite, para esta conferência maravilhosa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha despencar a sua glória, o seu poder, a tua unção sobre este lugar, que a tua palavra, Pai, venha como flecha, que venha uma inundação, Senhor, do céu sobre as vidas que estão aqui. Toque, Senhor, de uma forma incrível, poderosa e extraordinária sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, Senhor, sobre as famílias que estão assistindo pelas redes sociais. Eu declaro, Senhor, a expansão da tua palavra, do teu reino, sobre cada vida agora, em nome de Jesus. O pensamento levado, Senhor, ao negativo, ao pensamento de erro, Senhor, seja levado a cativa a tua presença agora, no entendimento da tua palavra, a revelação do teu Espírito, Senhor. Toque, Pai, seja tangível na vida do meu irmão,
irmão, da minha irmã, eles saiam supridos, Pai, saciados da Tua palavra. Eu creio no Teu sobrenatural, vão chegar nos seus lares e o lar vai estar impregnado do Teu perfume, o perfume de Cristo, o perfume da restauração, a essência da Tua vitória está sobre esta igreja, em nome de Jesus, aleluia. Nós declaramos em nome de Jesus, amém, 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 aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Ontem nós falamos sobre uma casa na rocha, firmada na rocha, ser inspiradores com nossos filhos, não é isso? Uma casa de comunicação, porque casamento é comunicação, família é comunicação. Quando Deus criou Adão, estou resumindo de ontem, Deus criou Adão, ser, o homem, colocou um plano e deu o governo na mão deste homem. Mas ele viu que não era bom que o homem estivesse só e colocou uma companheira. Porque Deus é comunicativo, relacionamento, Deus gosta de relacionamento. E a instituição familiar é relacionamento. Porque a palavra e a tradução oikos, que é constituição familiar, o ambiente, casa ou edifícios, no hebraico diz isso. Família significa um edifício, uma casa. Um ambiente de convivência de pessoas, de ser humano. Mas não existe uma família onde não há comunicação. Se não existir uma pessoa do meu lado e eu estiver andando na rua, tem comunicação? Não existe. Se eu ficar falando na rua sozinho, um crente sabe, eu vou estar falando com o Espírito Santo. Mas se você não é crente, ou a pessoa não entende que você é crente, você está falando sozinho, eu vou falar, é doido. Não é não. Você vai sair na rua e falar assim, eita, mas as coisas vão funcionar. E o cara vai fazer, está falando comigo? Não, não. Porque você está falando com Deus. Mas no ambiente familiar, quando você tem uma pessoa para conversar, se torna uma comunicação, interação. Então nós falamos muito sobre você inspirar os filhos. Inspirar e comunicar coisas com a sua esposa, com o seu esposo. Entender os padrões, entender os planejamentos de Deus. Falei sobre o testemunho também da compra da moto. Quem lembra? Estava aqui? Não é? Eu não vou me alongar não vou contar da moto porque o pessoal chorou. Mas eu vou contar mesmo assim. Eu saio com um lugar, com uma moto pequena, vou para um lugar, faço um serviço. E eu sempre fui apaixonado por moto, e eu chego numa agência de um amigo e ele me apresenta algumas motos. E eu olho e falo assim, nossa, que da hora. E ele foi, desculpa irmão, o cara devia estar endemoniado. E eu estava muito fora da palavra, que o cara me convenceu a comprar uma moto. E aí eu dei a volta, fiz o test drive com a moto, cheguei em casa, todo feliz, e eu olhava a moto. Que moto da hora. Mas dentro de mim falou assim, agora tem que enfrentar a esposa. Não avisei ela. Comunicação. E aí eu falei, como que eu vou chegar nela? E o cara falou, vai chegar o boleto para você lá, né, o carnezão. E aí eu chego em casa, olha amor, comprei uma moto, vem ver. Troquei a moto, saí com uma pequena e voltei com uma de alta cilindrada, uma Kawasaki. Ela olha, o semblante dela caiu. Eu falei, pronto, agora já era. Ela olhou, nossa Luciano, quanto ficou? 1.000. Quantas parcelas? 16. Meu Deus. Ela só não fez o sinal da cruz, né? Tá bom, né? Vamos pra cima. Só que eu feri a família com uma péssima decisão. Eu feri aquilo que Deus restaurou de confiança com ela. A gente tinha um planejamento e eu saí do planejamento. Quando não há comunicação, você fere aquele que está do teu lado. E a comunicação é muito importante. A moto só deu problema. Curti ela, vendi ela, hoje ela está no muro lá de casa. Vendi para fazer um muro. E todo o pessoal chega lá e fala assim, ei pastor, cadê a moto? Eu falei, virou muro, tá lá. Jaz uma Kawasaki. E a comunicação é importante. Mas além da comunicação, que nós falamos ontem, tem muitas coisas que
devem acontecer na nossa vida. E uma delas que eu quero dizer hoje para você, nós vamos destrinchar a palavra de Deus. Como você tem considerado a presença de Deus na sua casa, na sua família? Porque a gente vem para a igreja, a gente chega para receber a instrução da palavra, a gente vibra com louvor, mas como é o ambiente da sua casa depois do culto? Como você tem considerado a presença de Deus dentro do seu lar? Porque as bênçãos chegam sobre a sua vida, a palavra profética chega sobre você, a palavra da fé, ela alcança coisas incríveis. Nós falamos sobre fé, nós corremos, nós pulamos, nós levantamos a mão como um cristão, mas como nós lidamos com a presença de Deus dentro do nosso lar? Aos jovens na faculdade, na escola, aos casados no relacionamento, na comunicação, no café, no almoço, na janta. Porque família, irmão, é uma oficina de caráter, é uma oficina do Evangelho. Como nós falamos ontem, não podemos terceirizar a responsabilidade familiar para a igreja. Vocês têm um curso de casados para sempre aqui, mas você não pode ficar todo o tempo buscando curso de casal, aconselhamento, mas por que não? Tem uma hora que você precisa amadurecer, pegar esta palavra, pegar esta unção, levar sobre a sua casa, destrinchar no seu lar e dizer assim, aqui é o palácio de Deus. Você entende? Você precisa pegar a palavra e pincelar ela sobre a sua casa, pintar o Evangelho sobre o seu lar e dizer, a minha casa serve ao Senhor. Ela não vai servir, ela serve o Senhor, amém? Isso é fé. E a Bíblia fala algo muito interessante, eu quero que você abra comigo. 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. Tradução da King James. É muito chique essa igreja, irmão. Tem retorno aqui. Vocês estão aí? Dá uma olhada pro teu irmão e fala assim, o sorriso nos deixa à vontade. Vocês estão tudo assim, ó. Tá com medo do pastor Paulinho? Eu sou meio aleatório aqui, a gente vai, tá? Amém? A Bíblia diz algo muito interessante sobre essa história. A arca ficou na casa de Abinadab muito tempo, muitos anos, e nada mudou no reinado, no lugar onde ele estava. Então, agora, Davi resolve levar a arca para um lugar. Acontece uma catástrofe, um homem morre, carregam a arca de qualquer jeito. Então, chega um momento que ele chega e fala assim, precisamos deixar a arca em algum lugar. Por quê? Bateu um temor em Davi em relação a isso. Essa pausa de Davi no momento de carregar a arca foi, eu preciso pensar. Uma catástrofe aconteceu, eu preciso administrar todo esse cenário e pensar em algo para trazer a arca em segurança. Mas precisava deixar a arca em um lugar. A Bíblia diz em 2 Samuel 6:11, vocês estão comigo? A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. A casa de Obed-edom, o geteu. Os historiadores, a parte teológica, diz que a casa de Obed-edom era uma casa que estava precisando muito de mudanças. A esposa era enferma, situação precária, não tinha muitos mantimentos sobre a vida dele, sobre a casa, sobre o lar, sobre a família. Mas ele estava lá, e ele abriu a porta da sua casa para receber a arca, e deixaram a arca lá. E a Bíblia diz, a arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-edom, em outras traduções deve estar isso, por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua. Vamos parar aqui e vamos pensar em algo aqui. Imagina uma arca na sala de um cara, numa família. A presença de Deus, a arca era a presença do Senhor, dentro de um lar. Se na casa daquele homem não aconteceu nada durante 10, 11 anos, por 3 meses mudou a sorte de Obed-edom por a arca permanecer lá, é porque ele considerava a presença de Deus dentro da sua casa. Era ele olhar a arca. Eu vou descer aqui para novelar, vou fazer teatro também, tá? Ô pastor, e aí? Tá elegante hoje, hein? Eita glória. A arca na sala. Eu imagino Obed-edom, todas as horas, todos os minutos, ele chegava e olhava a arca lá para ver se estava tudo em ordem, considerando a presença, vigiando,
cuidando, zelando. A preocupação com a presença de Deus dentro do seu lar. Ele não fez por interesse de mudança na sua casa, no cenário do seu lar, mas ele considerou a presença de Deus. Há uma diferença, e nós vamos falar sobre 2 tipos de unção que está sobre a sua vida e sobre a sua casa. Considerar a presença de Deus dentro do seu lar, no meio de convivência familiar. Considerar a presença de Deus aonde você tem andado. Obed-edom olhava a arca e ele via a arca lá e ele se maravilhava. Olha o prazer de um homem de receber a presença de Deus no seu lar. Mas a primeira situação e o cenário que eu e você vivemos, nós queremos empinar a carroça, bater a porta, dizer: eu não quero orar hoje. Se o pastor me chamar, eu não vou atender porque eu estou chateado com situações. Há coisas e há cenários dentro da sua vida ministerial e espiritual que refletem na sua vida familiar. Há coisas que nós precisamos mudar. Porque se a gente considera uma unção dentro da igreja, uma unção coletiva, eu preciso considerar a unção também que está sobre a minha casa. Porque enquanto você está aqui, há uma presença no seu lar. Você sabia disso? A gente não pode ser um cristão no dia de culto. Nós precisamos ser um cristão também nos bastidores. Às vezes Deus tolera a sua vida, sabe, pública, mas o que Ele considera é o seu secreto. Ele tolera a nossa vida pública, mas Ele não aprova. Mas o que Ele aprova é a sua vida no secreto. Então Obed-edom, em 3 meses a história dele mudou, porque a presença de Deus estava sobre o seu lar. E não abençoou ele, porque ele era o cabeça da casa. Ele abriu as portas, ele considerou a presença, ele recebeu a presença de Deus. E por considerar a presença de Deus, um inflame do poder de Deus entrou sobre o seu lar, entrou sobre a sua casa, entrou sobre o seu casamento, entrou sobre a vida da esposa. A Bíblia diz ainda lá nos livros de Samuel, que ele continuou sendo abençoado, e ele seguiu a arca, ele seguiu Davi, ele virou porteiro, ele virou tesoureiro. Por quê? Quando você entende que Deus tem um plano sobre a sua vida, você não se dá por satisfeito em só olhar uma arca na sua casa, você quer carregar a presença de Deus e abençoar a vida de pessoas, servir a casa de Deus, servir pessoas, servir a sua família. A unção no lar é considerar. Eu considero a palavra, eu considero o evangelho na minha vida. 3 meses mudou a sorte de um homem. Por que Deus não pode mudar a sua sorte hoje em 3 meses, ou um dia, ou neste domingo, essa hora, neste minuto? Deus vai mudar a sua história. Mas eu não estou satisfeito. Eu fiz o Casados para Sempre. Vai ter formatura, mas eu quero mais. E a gente vai comendo em tudo quanto é lugar, mas a gente não muda. E a família está lá, precisando de ajuda. Enquanto você vai buscando muito conhecimento, e a família está precisando de diálogo. A família está precisando da presença de Deus no lar. A família está precisando de uma pessoa, um casal que ore, de um filho que ore. Falha técnica, fui eu que apertei. Beleza. Nós colocamos muitos empecilhos. Nós colocamos muitas pedras. Porque não importa como foi lá na vida dos seus pais, se você não tem um modelo, porque a maior desculpa hoje de uma ovelha dentro de uma igreja, a maior desculpa dentro de um cristão, dentro de uma igreja, os frequentadores de 15, 20, 30, 40, 50 anos, é dizer: eu sou desse jeito porque eu não tive um modelo familiar no meu passado. Meus pais viviam em briga, então eu sou desse jeito. Se você é uma nova criatura, você não é mais daquele jeito. A natureza de Cristo, o caráter de Deus está em você. Você deve desenvolver o fruto do Espírito que está dentro de você. Deus não vai colocar fruto em você, você já tem ele. Desenvolva. A velha natureza, ela vinha mortizar, meu irmão. Ela vai ser mortificada. E o novo renascimento, o novo Espírito está sobre a sua vida. O Espírito recriado está sobre você.
Meu pai fazia isso, meu pai me abandonou, meu pai me deixou. Faça diferente hoje. Ontem nós falamos, nossos filhos serão o que nós somos hoje. Eu olhei esse menino tocando bateria, servindo na igreja, fazendo teatro. Eu olho meus filhos. Tem uma escola dentro de casa, ele não pode, os filhos não podem se basear pelo vizinho. E uma família alicerçada na rocha, quando considera a unção e a presença de Deus dentro do seu lar, a influência do mundo não consegue entrar. Você tem que tomar cuidado com o que você assiste na sua casa. Você tem que tomar cuidado com o que você vê no seu celular. Aos pequenininhos, nós estávamos na escola de ministro, e eu vi um testemunho da pastora da área de crianças, e ela falou algo que mexeu muito comigo. Eu até falei isso na igreja. O pai, quando não tem o controle do pai, e a mãe, quando não tem o controle, o diabo começa a pegar nos pequenininhos. Uma criança de 4 anos era viciada em pornografia. Sabe por quê? Porque o celular, uma criança de 3, 4 anos, ela não precisa mais teclar, ela não sabe escrever. Mas hoje tem voz. O que ela falar vai aparecer lá, não é? E ela era viciada nisso, a criança. Porque um dia ela viu uma propaganda e ela gostou daquilo e continuou. E para tirar isso, chama os pais, conversa com os pais, fundamenta a palavra no coração dos pais. E até que então começaram a trabalhar em conjunto, família e igreja. E graças a Deus essa criança é liberta. Mas você tem que blindar o seu lar. Depende de você blindar o seu lar. Tem pessoas que ainda não é casada. Alguém que ainda não é casado? Levante a mão. Deseja casar? Tem uns que fizeram assim. Está com fé. Então receba essa palavra para que o seu casamento comece certo, que a sua família comece certo. Não existe família perfeita, mas existe família feliz. Você acredita nisso? Crê nisso? Aleluia. Então, a Bíblia fala algo muito importante sobre Obed-edom. A casa dele foi abençoada. E olha só a notícia chegando sobre a vida deles. No verso 12. Então informaram o rei Davi. Diga assim: pessoas vão informar. Vai trazer notícias. Vai levar notícias. Que a minha casa foi abençoada. Então informaram o rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom. Família. Essa noite Deus está abençoando famílias. Eu preciso considerar a presença de Deus na minha casa, a unção de Deus sobre a minha vida. Vocês estão comigo? Vamos falar sobre um outro cenário. Gênesis 39, verso 5, José. Eu preciso ser bênção onde eu for. Porque o casamento, quem vai casar aí, levanta a mão de novo. Deus vai preparar uma pessoa cheia da unção para a sua vida. Está entendendo? O casamento tem uma ligação forte, né? Aí o casamento vai ser bonito nessa igreja aqui, aleluia. É, irmão, aleluia, eita glória, me chama, que eu gosto de comer. José foi retirado de uma família, porque ele era o diferencial. Ele foi excluído da convivência. Você acha que o José não tinha saudade do cheiro do pai? Saudade do cheiro da comida da sua mãe? Porque marca. E ainda mais ser vendido pelos seus irmãos. Todo mundo conhece a história dele. A unção não estava no local. A unção não estava no cenário. O cenário não era favorável para ele. Mas ele carregava a presença. Ele tinha unção. Então, se a unção estava sobre a vida dele, Deus tinha um propósito de tirar ele no meio familiar para abençoar aquela terra que estava passando por dificuldades.
E ele entra num lugar, em outro lugar, e ele começa a prosperar. Mas existe uma passagem aqui que está escrita em Gênesis 39:5. A partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar, e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio. Toda a casa do egípcio. A unção estava nele. A presença de Deus estava nele. Ele não mudou o padrão. No meio do cenário que ele foi vendido, ele não ficou chateado, ele não ficou magoado, ele não ficou entristecido. Ele manteve a sua cabeça erguida. Ele sabia do planejamento de Deus no coração dele. Ele tinha a natureza do Senhor dentro dele. Em qualquer cenário que ele andou, ele foi próspero e prosperou o lugar onde ele estava. A casa do egípcio foi abençoada por causa dele. Obed-edom considera a presença. Agora a unção está sobre a vida de José e abençoa toda a casa de Potifar. Você acha que o diabo fica feliz? Um crente entrar na casa de uma pessoa que não tem o evangelho? Deixa eu te dizer, Deus vai levantar famílias para abençoar outras famílias. Deus vai levantar gerações que vão pisar em casas, em conexões, em grupos e pequenos grupos, casas de paz, e as casas serão abençoadas. A unção está sobre a sua vida, o Espírito está sobre você e dentro de você. Aonde pisar a planta dos seus pés será abençoado, irmão. Há uma unção fresca descendo sobre esta família. Todos os seus bens, a casa, todos os seus bens. Você entende que uma unção ela é tangível em todas as áreas? Mas a minha fé e a sua é limitada às vezes. A gente pede algo porque a gente diminui o tamanho do poder de Deus. Vamos por os irmãos que querem casar. Só quer casar. Mas a fé é muito mais além. Eu quero casar na igreja, eu quero uma festa desse jeito, eu quero me vestir dessa forma, eu quero 300.000 pessoas no meu casamento da glória. Quero morar em tal lugar, eu quero ter esse carro. Porque planejamento familiar, você vai casar e você só vai casar. Você precisa ter tudo. E a unção, quando está sobre a sua vida, ela toca em todas as áreas. Deus mudou a nossa sorte, Deus restaurou o meu casamento. Eu era funcionário de advocacia e hoje eu tenho um escritório jurídico. E quem é minha sócia? É minha chefe. Deus prospera quando um coração está disponível. Quando a gente não quer ver o cenário. Irmão, preste atenção. Não olhe o cenário com a ótica humana. Ela vai te desanimar. Não olhe com a ótica humana. Não olhe com o teu emocional, porque você vai fraquejar. Começa a olhar com uma ótica de Deus, dizendo, está tudo bem, vai dar certo, eu vou pagar a conta, minha família vai ser restaurada, eu creio que vai ser um ano incrível em 2024, creia. A unção, a presença na casa, e a unção sobre mim. Porque a gente tem um costume de terceirizar muito a unção. Não é pecado você pedir oração pelos seus líderes. Mas tão maravilhoso é você chegar cheio no lugar. O mais lindo é você chegar e falar assim, e você regir algo dentro do seu lar e fazer com que o movimento dos céus aconteça dentro da sua casa. Quando o pastor não tiver mais trabalho, é porque a igreja está impregnada da unção. Sabia disso? Porque se o telefone toca muito, irmão, é porque você não entendeu o que Deus tem falado nos cultos para você e para sua família. Você acha que o culto de celebração da família, você vai receber algo pessoal só para você? Não é ao seu respeito, é a respeito do seu futuro, da sua casa, da sua família. É no geral. Quando eu oro no secreto com o Senhor, quando eu tenho uma vida de entrega, o Senhor vai visitar você, Ele vai falar no teu íntimo, no teu espírito. Você vai se conectar com Ele, você vai ouvir coisas e você vai ler escrituras que vão trazer inspirações para você. Lembra que eu falei ontem sobre Telly Osborne?
Quando ele abria a Bíblia, Jesus saltava dela, inspiração, conexão, vida de entrega, coração derramado. E se você pegar a sua família e colocar na palavra, hoje, de uma vez por todas, parar de negociar coisas que estão aí atrapalhando. Tem coisas na sua vida que precisam mudar. Tem coisas que estão impedindo de você crescer. Ô meu irmão, obrigado. Amém, obrigado. 60 quilos não é fácil. Diga assim: eu preciso de iluminação na minha vida. A minha família precisa de iluminação. Iluminação é direção, sabia? A Bíblia diz em Salmo 119 e 130, não precisa abrir: a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. A iluminação da palavra de Deus dá entendimento ao inexperiente, dá direção. Eu preciso de direções, e essa noite você está aqui para receber direções. Você tem insistido muito num caminho que não está dando certo. Ou pensa assim: eu vou desistir de tudo. Eu estou cansado de tudo. Mas você entende que nessa conferência está falando sobre organizações. Eu tenho certeza que essa igreja já falou sobre organizar a sua vida, a sua casa. Eu tenho certeza que você recebeu uma instrução dessa palavra. Eu tenho certeza que você entendeu o que é fundamentar a sua vida, a sua casa na rocha. Fundamentar a sua vida e a sua casa na rocha é você olhar e não olhar as distrações, você entender que você precisa alicerçar a sua vida em Cristo. Mas de tudo isso, pastor, a unção, considerar a presença, fundamentar minha casa na rocha, inspirar os meus filhos, eu tenho feito, mas tem coisas que não estão andando. Eu venho para a igreja com a minha família, eu sento, eu ouço, eu faço Casados para Sempre, mas as coisas não mudam. Tomo decisões erradas, precipitadas. Quantas vezes eu e você já tomamos decisões precipitadas, sem oração? O nosso emocional, porque a gente quer brigar, gladiar com pessoas que estão no nosso time. Os filhos assistem o que acontece, isso não é saudável. O diabo, ele está doido para destruir tudo. E eu falei ontem para uns irmãos numa sala aqui em cima: o diabo não quer fechar a igreja, e nem fechar, e nem trazer divórcio no meio familiar. Ele quer ver o circo pegar fogo. Ele quer envergonhar a igreja aberta. Ele quer envergonhar a família de porta aberta. Ele quer colocar e expor as famílias, fazer com que o mundo, a ideologia, a cultura lá de fora entre, impregne dentro do lar, que a gente negocie o reino, que a gente entre no padrão do que o mundo tem pregado aí fora. Está na hora de você ser o guardião do seu lar, está na hora de você ser o guardião do seu casamento, está na hora de você proteger os seus filhos, está na hora de você colocar uma oficina de caráter dentro do seu lar, trazer a ideia da palavra como uma criatividade, poder e autoridade sobre a sua casa. A Bíblia fala em Gênesis 12 que Deus fala algo muito importante. Chega para Abrão e promete algo para ele. Abrão, sai da terra da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Ele recebe essa instrução. E aí então o que acontece? Ele leva Ló. Às vezes a gente quer seguir uma direção de Deus, mas a gente carrega coisas que não é para carregar na nossa convivência familiar, no nosso casamento. A gente age no emocional. Abraão agiu no emocional. Ele achou que era responsabilidade dele cuidar de uma pessoa que estava com ele. A promessa de Deus foi dada a Abraão. A promessa de Deus foi dada para você. Não estou falando que você é proibido de ajudar pessoas da sua família, a sua parentela. Você deve ajudar. Você constituir uma família é uma coisa. Agora você ficar com cordão umbilical lá, está errado. Vocês estão comigo? Vocês me amam ainda? Aleluia. Deus está falando com alguém, né? Eu sei, eita Deus. Como Ele sabe, né?
Existem casais, passaram casais nas nossas vidas, que tinham problema porque o pai, o marido, só fazia para a mãe, mais para a família lá, a parentela, do que a própria casa. Foi desgastando o casamento. Mentira? E quando a gente chegou e falou assim, está na hora de você cortar o cordão umbilical, cara, está errado. Você deixou de lado aquilo que Deus chamou para você constituir. E dói. Olha para o teu irmão e fala assim, remoção dói. E o que é família? É um grupo, não é? Que constitui um lar, uma casa, é uma convivência. Então Abraão vai lá e leva Ló. Quando a gente começa a levar no meio familiar coisas que a gente não abandonou ainda, hábitos e costumes, vamos colocar Ló como coisas na sua natureza. Use Ló na sua vida hoje para você avaliar como você tem conduzido a sua casa, o seu hábito, o seu jeito de ser, a entonação do jeito que você fala com os seus filhos, o jeito que você trata a sua esposa. Ou às vezes você fala assim, Deus, meu pai não me criou desse jeito. Ou você, o homem, é muito sensível, porque a mulher tem que te compreender em tudo. Ou o filho compara muito os pais do amiguinho, mas olha, o pai do fulano é assim. Nós estamos carregando Lós dentro de nós. Misturamos o relacionamento familiar com coisas do mundo. A Bíblia mostra que quando Abraão levou Ló, tudo deu errado. Tudo deu errado. E tem coisas na sua vida e na minha vida que tem que sair hoje em nome de Jesus. Tem que separar a sua família. A promessa de Deus, Deus deu a vocês. Você entendeu a presença de Deus, a unção? Considerar a presença de Deus em casa, a unção sobre a sua vida. Você tem tudo isso, mas ainda tem hábitos que você recebe a unção de Deus, você vê as coisas acontecer, mas tem muito mais para acontecer na sua vida, mas não está acontecendo. Por quê? Você está carregando Ló. Você entendeu que a promessa é para tudo. Aí, vamos falar o português, me permite. Casais que usam pornografia para poder ter relação. O homem, para dar certo, vai jogar o jogo do tigrinho, jogar na Mega Sena para ver se muda a sorte, porque está na dívida. Você vai jogar tigrinho, vai lá no inferno. Vai jogar Mega Sena, vai para o inferno. Não tenta dar um jeitinho. Joga no bicho. Existe bicho ainda? Existe. Deus do céu. Pastor, você sabe que existe mesmo? Te amo. Salete. Menina. Vai ter café, né? A gente vai conversar. A gente dá jeito para tudo. A gente quer levar uma cultura para dentro do nosso lar. Como a gente pode impregnar o perfume de Cristo se nós estamos sendo distraídos com nossos lós? No domingo, que é o almoço em família, o homem quer jogar bola. Não é proibido você jogar bola. Alguém joga bola de domingo aqui? Ninguém levantou a mão? Você joga, irmão? Você me ama, né? Então tá bom. Abrir mão da família para jogar no horário de almoço. Ou sair com os amigos e deixar a esposa ou a esposa sair para desculpa se eu falar algo, sair para fazer algo na igreja ou na casa de uma irmã e chegar em casa e não preparou o jantar para sua família. Sabe a excelência de uma família? A gente só coloca a mesa, a gente só faz a mesa posta quando vem visita em casa. A gente só coloca a xícara, o melhor prato quando vem visita em casa. Porque a gente carrega Ló. Para a nossa família a gente apresenta Ló, mas para a visita a gente tem uma aparência de mostrar excelência. E se você inverter, ou melhor, nem inverter, fazer a mesma essência de excelência para a visita, fazer para os seus familiares? Honra os da sua casa, honra a sua esposa. Ei, homem, comece a fazer algo incrível para a sua esposa. Ela vai chegar cansada e falar: eita, peraí, deixa eu faço o almoço.
Não sabe fazer comida? Faça o melhor ovo da sua história, da sua vida. Ei, filho, quer honrar o pai? Não é só o respeitar. Cadê os jovens aí? Tem uma cultura de filho que é assim, vai ter que mudar em nome de Jesus, porque é família, amém? Conferência da família, a gente vai ajustar hoje em nome de Jesus tudo. Ai, meu salário é para o meu uso, meu pai paga as contas. Eu não preciso pagar nenhuma conta. Pega uma conta da sua casa, chega para o seu pai e para a sua mãe e fala assim: eu posso pagar a internet? Posso pagar a luz? Eu posso pagar a conta de água? Começa a honrar o lar que te considera. Começa a honrar a sua casa, porque Deus vai propagar algo incrível sobre a tua vida. Honra o teu pai e tua mãe para que os seus dias na terra se prolonguem e tudo vá. Mas pais, parte B, não provoque a ira dos seus filhos. Aí usa, né? Agora pega lá e entra no call, né? Porque quando a gente tem a presença, a gente não provoca nada. A pior coisa é você cobrar o filho com uma entonação alta. A pior coisa é você ter uma comunicação em casa com um tom de voz muito alto. Não é o que você fala, é como você fala. A sua casa é uma bênção e a instituição mais preciosa está dentro do lugar onde você mora. E quando você preserva ela, você está mostrando para Deus que você preserva também o reino de Deus dentro de você. Quando eu honro a minha casa, eu estou honrando o Pai. Quando eu honro Deus, eu honro a minha casa. É uma via de mão dupla. Você entende isso? Esposas, honre seus filhos. Seu marido, as mães, honre os filhos. Os pais, honre seus filhos. Temos crianças pequenas aqui. Vão crescer. Mas, lembra que eu falei ontem? Nós estamos aí num relacionamento, mas eu prefiro um pet. Um gatinho, um cachorrinho, porque dá menos trabalho. Mas eu vou bater de novo na tecla de ontem. Eles não vão receber o seu legado. Eles não serão o seu herdeiro. Eles não terão herança. Pet, eu amo pet. Eu tenho um monte em casa. Pet é maravilhoso, mas filho é bênção. Tem muitos casais que falam assim: não, não quero filho. Por quê? Porque você tem usado e pegado o testemunho de outras pessoas porque não deu certo? Ei, quem disse que lá não deu certo não vai dar certo para você? Vai dar certo em nome de Jesus. Então a Bíblia está dizendo algo. Vamos continuar. Gênesis 13, olha só. Então Abrão propôs a Ló. Está na hora de você propor algo naquilo que está impedindo a sua família de avançar. Qualquer tipo de coisa que está impedindo você de crescer na sua casa, em Deus, que está sendo impeditivo para a sua vida. Propôs, olha só, que não haja discórdia entre ti e mim, e nem desavenças entre os meus pastores e os teus pastores. Afinal somos irmãos. Vê, toda a terra está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. E se tomares para a esquerda, eu irei para a direita. Se tornares para a direita, eu irei para a esquerda. Se alguma coisa essa noite tem que sair da sua casa, propõe algo, fala assim: você vai ter que sair hoje. Se você for para a direita, minha família vai para a esquerda. Se você for para a esquerda, minha família vai para a direita. Porque eu vou obedecer às ordenanças do Senhor. A Bíblia diz que no momento que eles tomaram essa decisão, o Senhor mostrou a terra e disse a Abraão: aqui será a bênção. Aqui será a terra onde você vai prosperar. Será pai de uma nação. A bênção só acontece quando há obediência. Quando eu obedeço, a bênção está estabelecida sobre a minha vida. Abre em Deuteronômio 28, verso 2. 28, verso 2. Vocês estão comigo? Uma passagem lá atrás. Você entende que Deus quer abençoar a sua vida? Quem crê nisso? Crê mesmo? Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Cutuca o teu irmão e fala assim: seja crente. Corresponda à palavra. Eita. Tem um irmão que até tomou susto aí. Estava assim, ó. Estava intercedendo, né? Tem irmão que intercede na igreja, né? A unção da baba.
Aleluias. Deuteronômio 28, 2. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Olha só. Bendito serás tu na cidade e bendito será no campo. 2 lugares. Deus está dizendo, em qualquer lugar que você for, a bênção de Deus estará sobre você. Mas se você ouvir a voz de Deus, você vai carregar a presença de Deus para sua casa hoje. 4. Benditos os filhos do teu ventre. Olha a bênção de Deus. Como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. A bênção de Deus é tangível em todas as áreas da sua vida. O que aconteceu com José na casa de Potifar? Toda a casa e todos os bens do egípcio foi tocado. Por causa da unção. Por causa da presença de Deus, por causa da obediência. Verso 5. Benditos o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Onde eu entrar, aí onde eu sair. E se eu carrego esta unção fresca sobre a minha vida, e eu ouço a palavra e eu obedeço a palavra, então tudo vai acontecer na minha família. Vocês estão comigo? Já? Relógio do maligno, né? Está entendendo, irmãos? Você entende o que Deus está dizendo para você? A bênção de Deus está estabelecida sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas como eu tenho considerado a presença de Deus dentro do meu lar? Eu tenho aberto a Bíblia em Salmos 91 e deixo aberto lá. Como se fosse espantar. Como se a inveja, infelizmente, pessoas, elas mistificam muito as coisas. Tudo é culpa do diabo. Não, o diabo está feroz hoje, pastor Paulo. O diabo se levantou na minha família. E você fez o quê? Que tipo de ação que você teve? Sabe quem está perdendo? Sua casa. Nós precisamos eliminar algumas coisas. Remoção dói. Remover algo que a tua natureza gosta, dói. Remover coisas que a sua alma gosta, dói. Você acha que não doeu em mim? Remover coisas na minha vida mundana, doeu. Mas a remoção, quando sai a malignidade, entra a graça de Deus que superabunda. A gente tem medo de ceder, a gente tem medo de arrancar, a gente tem medo de mudar, a gente radicaliza. A gente desenha um cenário no meio da família dizendo assim, não vai dar certo. Não, eu não vou mudar. Tá bom sentar na igreja e assistir o culto. Vim de outra igreja, detonado na outra igreja. A família veio arrebentada de outra igreja. Porque foi lá, foi arrebentado. A gente culpa muito a antiga igreja. Mas como você era lá? Como era a sua convivência? Como era você diante da sua família? A gente culpa sempre lá atrás. E a gente carrega esse histórico, esse currículo. E a sua família vai indo. E quem está sofrendo? Sua família. Seus filhos estão aí, buscando, tentando entender o Evangelho, mas a gente não lê a Bíblia com nossos filhos. A gente não ora na hora de dormir. A gente faz refeição no sofá. A gente não senta na mesa do café e abençoa o café e chama todos os filhos para eles entenderem uma identidade de família começando em vocês. O meu filho mais velho, quando ele foi casar, a gente tinha inúmeros pastores para fazer o casamento dele. E ele pegou e falou assim, eu quero que você faça o meu casamento. Eu falei, ué, eu? É, porque você é um modelo de marido para minha mãe.
o filho vai identificar um modelo familiar na sua casa. E se você não tem filho, já começa a pensar em algo aí, meu irmão. Alguns entenderam, outros não. Fica assim, tá boiando ainda. Irmão, relacionamento mesmo, de verdade. Ai, pastor, credo. Oxi. Deus criou Adão e Eva para quê? Para fortificar a palavra no coração, multiplicar, povoar. Não é assim? Família é bênção. Você é uma bênção. Quem sabe essa noite você veio falando assim, o que vai acontecer lá? Quem sabe essa noite você chegou aqui e pensou assim, e agora? O que vai ser da minha vida? Meus relacionamentos não dão certo. O que vai ser de mim agora? Eu só tomo decisões precipitadas, sou impetuoso, impetuosa. Ninguém consegue ficar do meu lado. Ou você está pensando em desistir de um propósito que Deus colocou no teu coração. Quem sabe chegou pensando até de te separar. Você não está conseguindo mais lidar com os seus filhos. Ou lidar com a situação financeira da sua vida familiar. Mas considere a presença de Deus na sua casa. Entenda que você é uma bênção. E se aparta de Ló. Tira as caraminholas da cabeça, porque Deus vai honrar você hoje em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Roxa caravassuri vashireba. Meru sanarasura. Se você puder colocar a mão no seu coração agora, por favor. E você orar. Se essa noite algumas pessoas que estão aqui ou foi tocado por essa palavra, estava desconectada de tudo, cansada. Vamos ser bem direto, você está cansado do que você tem vivido. Você está bem cansada, estafa, sabe? Desanimado, desanimada. É o último recurso, como a mulher do fluxo de sangue, né? Não tinha mais para onde correr. Ela olhou e falou assim, se ao menos eu tocar. A fé dela foi estrondosa. De repente você está assim, é o meu último momento. E você acha que é o teu último momento hoje. E você precisa realmente ser tocado de uma forma diferenciada. E você deseja modificar a sua casa, o seu lar hoje. A palavra falou com você, você quer isso para a tua vida. Eu quero chamar você aqui à frente. Pode vir a sua família, pode vir o seu casamento aí, você, a esposa, o jovem também. Que é modificação interna, né? Eu vou abrir mão de Lós na minha vida para ter uma vida entregue diante de Deus. Não tenha vergonha, eu quero orar por você. Pode vir à frente, não tem problema. Fala, pastor, eu preciso de força. Eu preciso me fortalecer. A palavra falou comigo e eu quero isso. Pode vir. Ninguém? Vem, pode vir, vamos orar. Mas eu preciso disso, eu preciso dessa força. Isso, vem, isso. Aleluia. Vem, irmão, elimina a Lós da sua vida, elimina. Oh, Rabacruxa. Lento salassura. Aleluia. Mais alguém? Bora. Deixa Deus falar com você aí, irmão. Venha. Vamos nos fortalecer. Fala assim, não, eu vou ser um modelo da palavra mesmo, do que Deus tem falado sobre a minha vida. Alicerce a sua vida em Cristo. Ah, mas eu estou frequentando a igreja. Não, mas às vezes tem alguns Lós na sua vida que precisam ser retirados. É uma noite de mudança. Feche seus olhos. Se você ora em línguas, vamos orar um pouco em línguas, amém? Você pode... Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré.
Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!